Sommer Publicidade, com sede em Ribeirão Preto e grande atuação na região de Campinas, é a maior agência do interior paulista especializada em publicações legais. É com satisfação que divulgamos o patrimônio de mais de 400 empresas através dos veículos de comunicação, utilizando arte, talento e tecnologia, elementos básicos que nos permitem um notável crescimento. Em odontologia, com tantos bons profissionais, fica difícil. Qual plano, qual dentista escolher? A Riso vai ajudá-lo. Recomendamos o plano certo, com abrangência nacional e muitas vezes com cobertura em implantes, manutenção dos aparelhos e prótese. Orientamos também sobre o dentista mais indicado a cada necessidade. Ligue agora, 620 1073, porque um sorriso tudo muda. Com modernas aeronaves, a Passaredo disponibiliza voos diários com o máximo em conforto e cortesia, dentro das mais rígidas normas de segurança exigidas. Partindo de Ribeirão Preto, em pouco tempo, você estará no seu destino final com toda a segurança e economia que a Passaredo possa oferecer. Passaredo, a sua companhia no ar. Consulte seu agente de viagens. Em odontologia, com tantos bons profissionais, fica difícil. Qual plano, qual dentista escolher? A Riso vai ajudá-lo. Recomendamos o plano certo, com abrangência nacional e muitas vezes com cobertura em implantes, manutenção dos aparelhos e prótese. Orientamos também sobre o dentista mais indicado a cada necessidade. Ligue agora, 620 1073, porque um sorriso tudo muda. O Brasil, há 20 anos atrás, exportava 7 bilhões para os Estados Unidos e a China 3,5. 20 anos depois, nós estamos exportando 15 bilhões para os Estados Unidos e a China 153 bilhões. Né? Então, será que a gente tirou alguma lição? Será que, assim, pelo menos a gente aprendeu alguma coisa disso? Eu não consegui entender nem o porquê desse disparate. Enfim, essa é a pergunta. Você aprendeu rápido. Você aprendeu rápido. Olha, é a coisa mais revoltante que tem. Eu fui na China agora, nessa comitiva presidencial, e voltei da China revoltado. Não revoltado com outra coisa que não fosse por que a China está desenvolvendo tanto e por que o Brasil não. Porque eles, ótimo, parabéns à China pelo desenvolvimento fantástico que ele tem. Mas por que não nós? Porque a China é um país muito menos aberto do que o Brasil, é um país onde tem um governo central e centralizado, isso é uma das razões pelas quais estão desenvolvendo, é pouca democracia que ajuda a desenvolver, porque o tempo que você gasta conversando, mas não é o caso, não estou pregando aqui nada, mas enfim, por que 50% do cimento que o mundo consome hoje, 50% desse cimento é gasto na China? Isso o ministro Roberto Rodrigues não disse, mas ele diz que 50% das gruas desses grandes guindastes de construção que existem no mundo estão na China. A China é um canteiro de obras. A China vai trazer 400, o ministro falou 350 milhões, vai trazer 400 milhões de campesinos, de pessoas que estão no campo para cidades. A China tem uma área agricultável muito menor que o Brasil. A China tem menos água, tem menos tudo que o Brasil tem, né? A China precisa do Brasil, inclusive, por isso esse incremento de comércio entre os dois países. E por que esse mecanismo de crescimento da China aconteceu e o mecanismo brasileiro não aconteceu? Isso é uma pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos, em primeiro lugar, porque nós somos o governo, que nós votamos. Segundo, para a nossa comunidade. Terceiro, para o nosso Estado. E quarto, para o nosso país. Quer dizer, onde estavam os governos anteriores, onde estará esse daqui a uns dias que a gente estiver conversando disso no futuro,
e que não fez do Brasil essa potência. O governo brasileiro foi lá, o ministro Palocci foi, o ministro Furlan foi, o presidente Lula foi, outros ministros estiveram lá e todos viram e constataram isso. Então, efetivamente, nós brasileiros precisamos entrar. E para entrar nessa rota de desenvolvimento, nós precisamos resolver essa maçaroca de impostos e nós temos uma taxação, nós temos uma combinação diabólica aqui no Brasil, isso que segura o Brasil, que eu falei hoje aqui no ministro, e o ministro concordou. Que é, em poucas palavras para o telespectador, que é uma carga, que eu não chamo de carga tributária, é uma carga. É o que custa para a gente, para a sociedade brasileira, produzir. 50% da riqueza brasileira vai para um sócio que chama governo. É o governo municipal, o governo estadual, o governo federal, e depois aquele negócio, você tem que dar uma gratificação para tirar isso, uma gratificação para uma certidão, uma coisa. É isso que eu chamo de carga, você está entendendo? Que é uma pouca vergonha. O Brasil hoje nós nos acostumamos com essa coisa desarranjada que nós temos. Você combina isso com a informalidade, ou seja, na época que a gente fazia o Conjuntura, nós entrevistamos um dia o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Informais. Ora, onde que nós estamos? Que loucura! Nada contra o informal, pelo amor de Deus. Essa informalidade que está levando um pouco... Mas você, não, com a informalidade, você diminui a base de contribuição. Então, cada vez mais... Até para a estatística, né? Cada vez mais nós vamos ter que aumentar a base de contribuição, vamos ter que aumentar impostos. Cada vez mais nós estamos crescendo a informalidade. Quanto mais cresce a informalidade, mais diminui a tua base de contribuição, mais tem que aumentar a contribuição. Então esse ciclo vicioso tem que ser interrompido. O Brasil não pode continuar com isso para o bem do Brasil, para a salvação do Brasil. Porque isso você tem que ir fazer um grande trabalho do governamental, um arrastão, né, para você diminuir pelo menos 20% da informalidade. Se você diminuir 20% para a informalidade, você aumenta a base de contribuição. Aumentando a base de contribuição, você pode começar a diminuir os impostos. E num primeiro momento você não vai ter diminuição de impostos, vai ter menos informalidade, você vai ter mais carga. Mas isso é um D0 que a gente tem que passar para chegar lá. É fundamental que o governo não fique se vangloriando todo dia de estar batendo recordes de arrecadação. Não quer dizer que o Brasil está progredindo e que está crescendo por causa disso. O governo tinha que se vangloriar, como qualquer outro ser humano, de estar batendo recorde de corte de despesas. Tem que cortar despesa. Para que tem 31 ministérios para ficar trombando um com o outro? Assim como aumentar a quantidade de pessoas que contribuem, porém com uma carga menor. Então, Maria Rita, na conjuntura regional, na conjuntura estadual, na conjuntura nacional, para que a gente mude, tem que mudar essa conjuntura brasileira. Essa mudança é fundamental. Esse governo começou mudando com coisas corajosas que não frutificaram ainda, com as reformas que foram as possíveis, nós discutimos muito isso, mas numa sociedade temos que estar indignados. Um país, uma nação, um povo, quando perde a capacidade de indignação, ele está perdido. E o Brasil perdeu um pouco essa capacidade de indignação. Nós, sociedade, não podemos admitir determinadas coisas. Temos que fazer o que nós fizemos agora com relação a esse 0,6% que ia aumentar no INSS. Foi tamanha a indignação que o governo recuou. Então é só a sociedade agir que essas coisas começam a mudar. Daí a importância do lobby. Da importância do lobby, da importância de se eleger o prefeito certo para a sua cidade, da importância de se eleger o governador certo, da importância de você dar o teu voto. Uma coisa muito mais, é uma coisa muito mais pensada, é uma coisa muito mais técnica do que uma coisa emocional. Não, eu vou votar na Maria Rita porque a Maria Rita tratou meu dente uma vez e não cobrou nada. Ou eu vou votar no João porque o João é amigo do não sei de quem. Não, nós precisamos usar, essa é a única ferramenta que a sociedade tem. E essa ferramenta tem que ser usada de forma correta para que você consiga mudar ao lado de pressões que o ministro Roberto Rodrigues reclamou aqui hoje que a sociedade tem que fazer. Bom, se você olhar as exportações brasileiras para os Estados Unidos e as exportações da China, você vai ver a diferença de comportamento. Em 1985, 17 anos atrás, portanto, 18, a China exportava para os Estados Unidos cerca de 3,5 bilhões de dólares. E o Brasil exportava o dobro, exportava 7 bilhões de dólares, isso em 85. Em 2003, o Brasil dobrou as exportações, passou a exportar cerca de 15 bilhões de dólares. E a China passou de 3,5 para 142 bilhões de dólares. Isso é muito expressivo. Por que aconteceu isso?
uma das razões, além do problema todo interno da China, de crescimento e tal, em termos de comércio exterior, que a China aproveitou o espaço aberto no mercado americano pelos produtos de importação com tarifa baixa. 60% das importações americanas tem tarifa zero. E os chineses entraram por aí. Enquanto nós ficamos com uma pauta muito rígida, muito pequena de produtos exportáveis para os Estados Unidos e ficamos reclamando muito das restrições tarifárias e não tarifárias para produtos agrícolas e alguns produtos industriais, como o calçado, o têxtil, o aço, os chineses exportaram. Nós ficamos com 16 e eles ficaram com 142. E o setor privado brasileiro tem que enfocar isso, tem que ver com objetividade as oportunidades que existem no mercado europeu, no mercado americano, que são os dois maiores mercados brasileiros. E no mercado chinês agora, como ampliar os produtos que vão ser importados pela China necessariamente. Mas nas viagens diplomáticas a gente tem visto frequentemente o empresariado acompanhando e especialmente no setor sucroalcooleiros muitos negócios têm sido fechados. Os empresários têm que buscar diretamente as oportunidades de negócios e aprofundar essa cooperação. O governo dá o marco referencial, agora quem faz os negócios são os empresários. Não, eu acho que todos esses produtos que são bens de consumo, produtos que não são necessariamente agrícolas, porque já nós temos no mercado americano cerca de 80% dos produtos são produtos industriais. No mercado americano, o setor industrial brasileiro é o quem tem mais oportunidade. Precisa estudar, precisa ver os nichos de mercado, precisa ter uma estratégia comercial para penetrar no mercado americano. Não tem saída disso. Mas essa tentativa do governo brasileiro de estar desenvolvendo uma nova geografia comercial, de estar buscando mercados que eram praticamente desprezados pelo país, né? Ao invés de ficar tentando quebrar essas cotas, quebrar esses subsídios, ela pode produzir frutos a mais curto prazo. Não, eu acho que vai produzir resultados mais a médio e longo prazo. E são mercados complementares. Os mercados principais para o Brasil continuarão a ser, por muito tempo, a União Europeia, com quase 30% das nossas exportações, e o mercado americano, com cerca de 25%. E o mercado sul-americano, que representa 22%, 23%. Aí é que está o grosso das exportações brasileiras. É importante explorar novos mercados, setores vão se beneficiar desses novos mercados, mas como estratégia, como eixo principal da política de comércio exterior, eu acho que devemos concentrar nos grandes mercados onde o Brasil já tem uma posição importante. Em odontologia, com tantos bons profissionais, fica difícil. Qual plano, qual dentista escolher? A Riso vai ajudá-lo. Recomendamos o plano certo, com abrangência nacional e muitas vezes com cobertura em implantes, manutenção dos aparelhos e prótese. Orientamos também sobre o dentista mais indicado a cada necessidade. Ligue agora, 620 1073, porque um sorriso tudo muda. Sommer Publicidade, com sede em Ribeirão Preto e grande atuação na região de Campinas, é a maior agência do interior paulista especializada em publicações legais. É com satisfação que divulgamos o patrimônio de mais de 400 empresas através dos veículos de comunicação, utilizando arte, talento e tecnologia, elementos básicos que nos permitem um notável crescimento. Com modernas aeronaves, a Passaredo disponibiliza voos diários com o máximo em conforto e cortesia, dentro das mais rígidas normas de segurança exigidas. Partindo de Ribeirão Preto, em pouco tempo, você estará no seu destino final com toda a segurança e economia que a Passaredo possa oferecer. Passaredo, a sua companhia no ar. Consulte seu agente de viagens.
ministro. 20 anos atrás, o Brasil exportava para os Estados Unidos 7 bilhões e a China exportava 3,5 bilhões. Hoje, o Brasil exporta 15 bilhões para os Estados Unidos e a China 153 bilhões, né? Agora, essa nossa negociação com a China significa que a gente está vencendo os handicaps de planejamento e memória e aprendeu com a lição deles, está procurando colocar não só os produtos que a gente tem, mas está procurando descobrir produtos que eles precisam. Só vamos fazer uma pergunta muito complicada, né? A pergunta a verdade, é uma tese. Mas o fato é o seguinte, o Brasil é competitivo como nenhum país do mundo é, na agricultura, na pecuária, no agronegócio de maneira geral. E conquistar mercados é uma questão que depende de negociação internacional, com abertura de cotas, redução de tarifas, redução de proteção desses países e, sobretudo, a compreensão da nossa competitividade. Agora, competitividade implica em pelo menos duas questões: custo de produção, preço e qualidade do produto. E é nessas duas questões que o Brasil está investindo para conseguir conquistar mercados. Na China ou em qualquer outro lugar do mundo. De volta à conjuntura regional, o Brasil já